Elas têm 3 dedos, crânios alongados. E agora? Parte do DNA parece ser humano, mas só parte. Foi em 2017, em um laboratório improvisado em Cusco, no Peru, que surgiram as primeiras imagens que fariam tremer a comunidade arqueológica. Em cima da mesa, uma figura mumificada com feições estranhas, braços longos, mãos com apenas 3 dedos, olhos grandes e vazios, e pele esbranquiçada, quase acinzentada. As múmias teriam sido encontradas perto das linhas de Nazca, um dos locais mais enigmáticos da América do Sul. Segundo os responsáveis pela descoberta, uma equipe liderada pelo jornalista e investigador Jaime Maussan, os corpos estavam enterrados em pequenas cavernas seladas, junto a artefatos metálicos e fragmentos de tecido. Mas o que chocou os investigadores não foi só o aspecto alienígena das múmias. Foi o fato de os primeiros exames indicarem que os ossos eram reais. As tomografias mostravam uma estrutura interna consistente. Os tecidos pareciam preservados por um processo de mumificação desconhecido. E algumas das amostras, segundo relatórios divulgados online, apresentavam até vestígios de DNA humano, mas incompleto. A descoberta rapidamente viralizou. Imagens circularam em conferências, redes sociais e fóruns ufológicos. Seriam essas múmias a prova de uma linhagem não humana? Ou uma montagem habilidosa feita com restos humanos antigos? Enquanto muitos buscavam respostas, uma certeza se impunha. Algo havia sido desenterrado no deserto de Nazca, e o mundo não estava preparado para lidar com aquilo. À primeira vista, as múmias de Nazca poderiam ser confundidas com qualquer corpo milenar, ressecado pelo tempo. Mas basta olhar por alguns segundos para perceber que há algo profundamente errado. As mãos, longas, finas, com apenas 3 dedos, são talvez o traço mais perturbador. Cada dedo mede quase o dobro do comprimento do humano comum e termina em unhas endurecidas, afiadas. Não são mutilações. As radiografias mostram falanges completas, articulações bem formadas e ossos que parecem ter sido moldados assim desde a origem. Os pés, igualmente alongados, seguem a mesma estrutura. 3 dedos compridos, simétricos, com marcas que sugerem mobilidade funcional. Nada foi colado, nenhum osso parece estar fora de lugar. É como se aquilo tivesse nascido assim. O crânio, por sua vez, desafia explicações. Alongado para trás, quase elipsoidal, sem sinais de modificação artificial. Uma prática comum em algumas culturas andinas. A caixa craniana parece maior em volume, com cavidades oculares amplas e ausência de orelhas externas. A boca pequena e estreita. O nariz quase inexistente. O corpo está posicionado em postura fetal rígida. Braços cruzados, pernas encolhidas, como se tivesse sido sepultado apressadamente. O revestimento da pele é branco acinzentado, com textura semelhante à pedra por fora, mas ainda maleável por dentro. É humano? Animal? Outra espécie? Ou é uma construção engenhosa com base em restos humanos manipulados? Até hoje, nem os cientistas mais céticos conseguem explicar com total certeza o que são exatamente aquelas criaturas mumificadas. Desde que as múmias foram reveladas ao mundo, a pergunta foi inevitável. Isso é real? E se for, de onde veio? Rapidamente, amostras foram enviadas para exames de DNA, datação por carbono 14 e tomografias computadorizadas. Os primeiros resultados divulgados por grupos independentes pareciam chocantes. Entre 30% e 70% do material genético seria humano. O resto era indefinido. Sequências incompletas, incompatíveis com bancos de dados genéticos modernos. Mas os resultados não demoraram a gerar controvérsia. Universidades peruanas e especialistas em arqueologia alertaram para possíveis fraudes. Alguns afirmavam que os corpos poderiam ser reconstruções artificiais, feitas com ossos humanos antigos,
manipulados com cola, pele animal ou gesso endurecido. Outros sugeriam que os exames não seguiram protocolos científicos confiáveis. Jaime Maussan, o principal nome por trás da revelação, defendeu os testes. Apresentou laudos, nomes de laboratórios, conferências e estudos feitos no México, Rússia e Peru. Mas para muitos, Maussan já não era um jornalista, e sim um ufólogo sensacionalista, conhecido por apoiar casos duvidosos no passado. O embate acendeu um conflito. De um lado, os que acreditam estarmos diante de uma descoberta arqueológica sem precedentes. Do outro, os que veem apenas uma farsa elaborada, feita para gerar audiência, lucro e manchetes. Mas entre as análises e as acusações, ficou um dado desconcertante. Nenhum teste até hoje conseguiu negar categoricamente que os corpos são reais. E é nesse espaço cinzento que o mistério continua vivo. A descoberta das múmias não poderia ter ocorrido em lugar mais simbólico. Nazca, uma das regiões mais enigmáticas do planeta. Ali, no deserto peruano, estendem-se mais de 300 geoglifos gigantescos, esculpidos na areia com uma precisão que intriga cientistas há décadas. Linhas perfeitas, desenhos de animais, figuras humanas, que só fazem sentido vistos do céu. Quem construiu essas marcas? E por quê? A teoria oficial fala dos Nazcas, uma civilização pré-colombiana que viveu entre os séculos I e VII. Mas como traçaram figuras tão complexas, algumas com centenas de metros, sem qualquer vista aérea? Não há provas de que tenham usado balões, torres ou plataformas, e mesmo hoje seria difícil reproduzir com igual precisão, apenas com visão terrestre. Muitos acreditam que as linhas foram feitas para serem vistas por algo ou alguém que vinha de cima. E é nesse mesmo território, coberto por silêncio e areia, que surgem as múmias, corpos que não parecem seguir nenhum padrão humano conhecido, crânios alongados, 3 dedos, posição fetal ritualística. É coincidência ou parte de algo maior? Alguns estudiosos sugerem que essas entidades, se reais, poderiam estar ligadas à origem das linhas, que os povos locais teriam criado aquelas formas como mensagens para os céus ou para homenagear os seres que os visitaram. É uma ligação que a ciência rejeita, mas a proximidade geográfica e o mistério compartilhado continuam a alimentar hipóteses que a arqueologia prefere não comentar. Passaram-se anos desde que as múmias de Nazca foram reveladas ao mundo. E até hoje, a comunidade científica permanece dividida. Instituições oficiais do Peru, como o Ministério da Cultura, declararam publicamente que não reconhecem as múmias como achados arqueológicos válidos. Alegam que os corpos podem ter sido montagens feitas com restos humanos retirados de sítios antigos, o que, se comprovado, configuraria crime contra o patrimônio e o respeito aos mortos. Por outro lado, cientistas independentes e peritos forenses de diferentes países afirmam que os exames de raio-x, DNA e datação por carbono revelam elementos inexplicáveis para uma fraude. A estrutura óssea, os tecidos preservados e, principalmente, a ausência de marcas cirúrgicas, tudo aponta para algo natural, mas anômalo. A controvérsia cresce. Alguns cientistas se recusam a analisar as múmias, temendo manchar suas carreiras. Outros pedem uma investigação internacional neutra, com supervisão acadêmica e acesso total às amostras. Mas o governo peruano mantém as múmias sob vigilância e controle, alegando risco de fraude ou tráfico de restos humanos. Enquanto isso, o público continua dividido. Seriam essas múmias a prova de uma linhagem não humana perdida no tempo? Ou apenas um espetáculo bem montado, alimentado pela fé e pela necessidade de acreditar? Uma coisa é certa, o mistério continua, e talvez o maior silêncio venha daqueles que sabem mais do que dizem. Elas podem ser fraude
ou o maior segredo já descoberto no deserto. Se você quer saber até onde vai o mistério, inscreva-se no Enigmata e junte-se aos exploradores do desconhecido.